Diego Amorim chegando com a Conexão Brasília. Bom dia, Diego, tudo bem? Mais ou menos, Mauro, eu tô triste, assim? mas vamos lá. Assim? A voz, vou deixar a homenagem pra você no final. Pra você no final. Tá bom, a voz tá preparada para o resumo musical da semana? Vamos lá, Mauro. A gente tem alguns assuntos fortes nessa semana aqui em Brasília, depois da confirmação das indicações dos nomes do Paulo Gonet à Procuradoria-Geral da República e de Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal. Ambos tiveram Gilmar Mendes, ministro do STF, como um dos padrinhos dessas duas indicações confirmadas na semana passada pelo presidente Lula, e ao longo dessa semana nós tivemos as repercussões. Paulo Gonet, na PGR, nem sacudiu muito o noticiário, porque é algo tranquilo, mesmo ele sendo um conservador, um cristão, né? Isso aí foi levantado por algumas pessoas ali da esquerda, da militância da esquerda, nas redes sociais nessa semana, mas está fluindo bem. Agora o Flávio Dino ao STF, isso provocou uma grande repercussão de um lado, de outro, a oposição está animada ali fazendo votos no Senado, mas o que eu digo a você, nosso ouvinte da Nova Brasil FM, é que é muito raro. Tudo pode acontecer na política, assim, não existe sempre, nunca, e coisas determinadas na política para sempre. Tudo pode acontecer, muda mesmo e muda muito, e às vezes muda em um segundo. Tem muita coisa que a gente não consegue enxergar, não consegue alcançar, que não está ao alcance da sociedade, muito menos da imprensa, por melhor jornalista investigativo que a pessoa seja. Muita coisa que acontece em Brasília acontece à noite, acontece de madrugada e a gente não consegue ver, viu? Mas, numa indicação ao Supremo do Tribunal Federal, quando se faz essa indicação, já se tem ali a garantia dos votos. E é interessante a gente deixar isso claro para o nosso ouvinte, porque, mas o Flávio Dino vai ganhar igual o André Mendonça, né? Por pouquíssimos votos. Primeiro que eu acho que não, tá? Meu achismo aqui em Brasília, minha percepção, meu termômetro aqui do que eu sinto, acho que o Flávio Dino vai passar até com mais tranquilidade do que alguns estão pensando. Mas mesmo que seja de um voto a diferença, indicação para Supremo Tribunal Federal não é uma eleição em que ele vai precisar fazer uma boa votação para daqui a 4 anos se reeleger, nada disso, pode ser por um voto. Se for por um voto, ele está no Supremo Tribunal Federal. Foi isso que aconteceu com o André Mendonça. E a gente viu recentemente, né, Mauro, um nome para a Defensoria Pública Geral sendo rejeitado pelo Senado, mas com todo respeito à DPU, mas é algo mais periférico quando a gente compara ao Supremo Tribunal Federal. Uma indicação para o Supremo Tribunal Federal, o presidente Lula não iria fazer sem ter a garantia do voto. Isso você ouvinte pode ter certeza absoluta. Ele não faria. Eu até lembro uma coisa pitoresca, né? O nosso ouvinte talvez até já tenha se esquecido com tantas notícias que acontecem, Mauro, mas o Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, deputado, queria muito ser embaixador nos Estados Unidos, né? Isso chegou a ser anunciado, ele chegou a dar uma coletiva de imprensa, né? Naquela coletiva clássica em que ele disse que já tinha feito intercâmbio e sabia fritar hambúrguer, né? Então, por isso ele estava pronto para ser embaixador nos Estados Unidos, e essa indicação nunca foi concretizada, porque o Bolsonaro sempre recebeu informações de que no Senado não havia votos suficientes para que o Eduardo fosse confirmado pelo Senado lá na Embaixada dos Estados Unidos. Então, o Flávio Dino faz bem quando ele diz que está tranquilo, porque obviamente ele sabe os votos que ele tem para ser aprovado no Senado Federal. Deixo aqui só aquela ressalvinha mesmo de que tudo pode acontecer, mas é muito difícil, eu repito isso para o nosso ouvinte. O segundo ponto dessa semana é que aquela PEC, aquela proposta de emenda à Constituição, que de certa forma limitou poderes do Supremo Tribunal Federal e que foi aprovada no Senado e que agora está em análise na Câmara dos Deputados, ela será desidratada na Câmara. O presidente da Câmara, Arthur Lira, está em conversa com ministros do Supremo Tribunal Federal e vão fazer ali os deputados mudanças nessa PEC para dar uma amenizada naquilo que foi decidido no Senado, e ao que tudo indica vai ficar mesmo somente como um recado duro que o Senado deu para o Supremo Tribunal Federal. E a gente lembra que cabe ao Senado, por exemplo, avaliar pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, e isso também acirra aquele atrito que já é permanente entre Câmara e Senado por uma disputa de protagonismo no Congresso Nacional.
E por falar em Congresso Nacional, ontem nós tivemos a sessão do Congresso adiada mais uma vez. Sessão do Congresso é aquela em que participam deputados e senadores, geralmente para votação de medidas provisórias e de vetos presidenciais. Ontem foi feriado local aqui em Brasília, Dia do Evangélico, pode ter ajudado para isso, mas fato é que Arthur Lira, Rodrigo Pacheco, todo mundo se mandou para Dubai com o presidente Lula. E o problema disso, Mauro, é que eles vão deixando tudo para a última hora. Eu sei que brasileiro, nós também muitas vezes fazemos isso, e o Congresso é só um reflexo da sociedade brasileira, mas do ponto de vista político isso é um perigo. Ontem mesmo, na madrugada de ontem, deputados fizeram uma votação relâmpago durante a madrugada e diminuíram o controle sobre as licitações. Então esse é o risco de se deixar tudo para a última hora, para o final do ano, e isso já é uma tradição aqui, e isso é proposital. Muitos líderes fazem questão de deixar para o finalzinho, porque sabem que a sociedade, a população já vai estar envolvida com o Natal, com festas de fim de ano, e não vai estar olhando com aquele olhar cuidadoso para Brasília, para a política. Temos ainda a reforma tributária, tem o veto da desoneração da folha, tudo isso está ficando para depois. E para concluir o resumo da semana, só uma curiosidade, um bastidor. Essa semana eu conversei com um político aqui de Brasília e perguntei para ele algo que eu tenho perguntado para as pessoas, até para embasar cada vez melhor aqui as colunas Conexão Brasília na Nova Brasil. Perguntei: quem é hoje o homem mais poderoso de Brasília? Quem é? É o Arthur Lira? Pois é, e aí essa pessoa me respondeu o seguinte: Diego, Arthur Lira, sim, hoje é o Arthur Lira, mas os ministros do Supremo hoje têm um poder maior do que o Arthur Lira, segundo essa minha fonte. Ele me explicou, Mauro, disse o seguinte: o poder do Arthur Lira hoje é um poder transitório. Esse é o único problema do poder do Arthur Lira. Ele não pode ficar eternamente na presidência da Câmara. Ele vai dar um jeito de fazer sucessor, ele vai dar um jeito ou de virar ministro e continuar com a mão no cofre público, ou ele vai virar senador por Alagoas, é um plano que ele tem também, a gente já falou disso. Mas o poder que o Arthur Lira tem hoje, que ele construiu com essa história toda da captura de boa parte do orçamento público lá para o Congresso, é um poder transitório. Agora, o poder de alguns ministros do Supremo, que ficam lá até os 75 anos, esse poder é maior, e com toda a entrada política que os ministros do Supremo estão tendo, inclusive ajudando e muitas vezes elaborando propostas legislativas, enfim, com reuniões, com lideranças políticas, que isso que é uma coisa muito própria do Brasil, né? Você vai em outros países, você não vai ver ministro do Supremo se reunindo com deputado, com senador, em jantar, de madrugada, para falar da vida política do país. Não vai, isso é uma coisa muito própria do Brasil. Então, trago essa curiosidade dessa fonte política que eu ouvi, que me disse que alguns ministros do Supremo hoje são mais poderosos até mesmo do que o próprio Arthur Lira. E aí você pode estar me perguntando: cadê a música? Eu estou aqui no rádio esperando o Diego cantar. Não vai cantar, não? É porque hoje a minha música também é pro Mauro. Hoje eu vou cantar pro Mauro, tá? O Mauro que, enfim, nesses meses todos aqui, eu conhecia o Mauro, gente, de televisão, como todos vocês. Via o Mauro na TV, e até uma vez, primeira vez que eu fui almoçar com o Mauro em São Paulo, eu me recordei de uma história que a vida é muito doida, né? Lembra, Mauro? Eu estava viajando para o exterior uma vez e você estava na cadeira da minha frente. Só que eu não sabia quem você não sabia quem eu era um menino. Acho que era a minha primeira viagem internacional. Você estava ali na frente, eu fiquei olhando, eu falei: eu conheço, esse aqui é jornalista, é repórter. E aí, anos depois, cá estamos aqui na Nova Brasil FM, coisas da vida, e o Mauro acabou virando, enfim, tão rapidamente alguém que eu passei a admirar muito, não só profissionalmente, mas pessoalmente, como pessoa boa. Nessa nossa profissão, ouvinte, é tão difícil achar alguém competente, gente boa. Às vezes o cara é competente, mas é um mala. Às vezes ele é gente boa, mas não é competente. E o Mauro consegue reunir tudo isso. O Mauro é quase, enfim, modo de falar, mas o Mauro é uma unanimidade. Então, pro Mauro, eu vou cantar hoje assim, ó: você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada. E também canto pra você, Mauro: você é luz, é raio, estrela e luar. E ouso cantar também: quem não gosta do Mauro, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou doente do pé. Mas hoje tá difícil de cantar, eu vou pedir uma ajuda para um cara que entende bem de poesia e de música e que encanta o Mauro há décadas. Aninha, por favor, solta o som.
Deixamos no ponto aí? Aí. Não é por estar na sua presença, meu prezado rapaz, mas você vai mal, mas vai mal demais. São 10 horas, o santo... Tá aí Chico Buarque, rapaz, e uma das músicas que o Mauro mais gosta. Mauro, que a sua vida continue repleta de poesia, de música, de brasilidade, com a sua competência, com a sua simpatia. E a vida é assim, a vida é caminho, não é linha de chegada, é todo dia a gente caminhando, dando um passo. E eu agradeço muito por essa parceria aqui nesses meses todos na Nova Brasil. Foi uma honra para mim aprender com você, partilhar com você, te ouvir, trocar experiências com você. E a gente segue junto, firme e fortes aí, até o fim. Obrigado, Mauro, por tudo. Diego, só eu que tenho que agradecer por esses meses de convívio, por essa parceria, pela sua amizade, sabe? Por a gente ter conquistado a sua amizade, assim, nesse pouco tempo e que com certeza essa amizade vai continuar. É curioso, né? Porque, assim, a gente esteve juntos, assim, pessoalmente, poucas vezes, em poucas ocasiões. Mas esse entrosamento que aconteceu aqui pelas ondas do rádio, né? A gente se vê aqui pela telinha no YouTube, né? E o convívio, assim, de trocar mensagens de questões de trabalho, tudo isso. Mas eu acho que isso tem a ver, assim, com a pessoa que você é, com o profissional competente que você é também. E isso, a energia, a gente sente, né? Então não precisa de ter tanto contato assim. A própria energia a gente já percebe quando a gente tem do outro lado além de um grande parceiro de profissão, de um grande profissional, a gente tem um amigo também. Muito obrigado mesmo, assim, pelas palavras, pelo carinho, e estamos juntos. A gente só não vai estar aqui juntinho de manhã aqui na Nova Brasil, mas é vida que segue e a gente está junto em outros projetos, em outros papos. Muito obrigado, Diego, muito obrigado mesmo. Um beijo, Mauro. Beijo. Fica bem, fica com Deus e vamos em frente. Obrigado mesmo.